Vamos lá, meu querido aluno, minha querida aluna, dando continuidade, tá? Pega aí, ó, papel, pega caneta, sempre tem muita coisa boa para a gente anotar, certo? A gente vai extrair muita informação dos exercícios. Particularmente, eu gosto demais desse tipo de trabalho porque a gente já tem uma noção do que pode ser cobrado, né? Eu já tenho uma ideia do volume de informações teóricas que eu preciso ter para resolver aquela questão. De certo modo, eu estou direcionando. Isso é muito bom. Então, espero que você esteja, né, aprendendo bastante, aprendendo muita informação. E aquilo que porventura escapou, você volta o vídeo, anota, certo? Pesquisa, pergunta pra gente, tá bom? Que eu quero que você chegue lá. O objetivo é esse, é ajudar você a conseguir a tão sonhada aprovação em nome de Jesus, tá bom? Vamos lá? Vamos agora de aula 3 e a gente já começa aqui com a questão sobre regência verbal. Vamos ler a pergunta. Aqui temos o seguinte: a prefeitura também ampliou os atendimentos psicológicos e psiquiátricos da cidade. Sem levar em conta as alterações de sentido, então o sentido aqui não vai fazer diferença, ao se reescrever o trecho acima, alterando-se o verbo, então a gente vai lidar com o verbo, aqui é uma questão de regência verbal, tá? Manteve-se a correção gramatical em. Tá? A gente sabe que regência diz respeito à relação que há entre os verbos e os seus complementos. Olha só, quando a gente estuda regência, é muito importante lembrar uma coisa, tá? Transitividade verbal. Verbo intransitivo é aquele verbo que não pede complemento. Isso aqui é conhecimento prévio. Por exemplo, acordar. Quem acorda simplesmente acorda. Verbo transitivo direto é aquele que pede complemento com ou sem preposição. Verbo transitivo direto é aquele que pede complemento sem preposição, tá? Sem preposição. Por exemplo, o verbo vender. Quem vende, vende algo. O verbo transitivo indireto é aquele que pede complemento com ou sem preposição? Com preposição exigida pelo verbo. Quais são as preposições do objeto indireto? A, de, em, para, com, por. Certo? Por exemplo, quem gosta, gosta de. Quem se refere a. Quem se preocupa com. Tá? Verbos transitivos indiretos. E também existe o verbo transitivo direto e indireto, que é aquele que pede dois complementos, sem preposição e com preposição. Por exemplo, o verbo oferecer. Tá? Oferecer. Então, é muito importante, no estudo da regência, conhecer a transitividade dos verbos. Tá? Porque eu vou falar de VTD, VTI, VTDI, e para muita gente isso ainda é algo a ser decifrado. A gente já viu agora do que se trata, né? Então, a gente tem esses verbos para analisar. O verbo almejar é VTD, tá? Vou colocar aqui do lado, VTD. Ele não pede preposição, então esse A aqui a gente tira. Quem almeja, almeja algo. Então, a frase correta é somente: a prefeitura também almejou os atendimentos. O verbo visar, quando tem o sentido de desejar, é transitivo indireto. E, nesse caso, sendo transitivo indireto, ele rege a preposição a. Essa preposição a pode se somar com o artigo. A mais os, aos. Então, isso aqui está correto. Quando eu digo a prefeitura também visou aos atendimentos. Toda vez que o verbo visar tem um sentido de desejar, ele é VTI. Tá? Você está aqui por quê? Porque você visa a uma vaga no seu concurso. Você visa a um futuro melhor. Tá? Agora, existem outros sentidos do verbo visar? Sim. O verbo visar pode ter o sentido de mirar, aí é VTD. Por exemplo, o atirador visou o centro do alvo. O verbo visar pode ter o sentido de pôr o visto. Por exemplo, o professor visou o caderno do aluno, pôs o visto no caderno do aluno, tá certo? Vamos aqui à letra C. A letra C traz o verbo assistir. O verbo assistir tem muitos sentidos, tá? É muito rico o verbo assistir. Só para você ter uma ideia, o verbo assistir pode ter o sentido de... Vou aumentar aqui a tela. O verbo assistir pode ter o sentido de morar. Por exemplo, o presidente assiste em Brasília. Nesse caso, o verbo é intransitivo. Tá? Pode ter o sentido de ajudar. O médico assistiu o paciente. Ele é transitivo direto. Complemento verbal sem preposição. O verbo assistir pode ter o sentido de ver, presenciar.
ele é transitivo indireto. Aí você diz assim, assistir ao jogo. Sendo transitivo indireto, ele rege a preposição a. E o verbo assistir ainda é VTI no sentido de competir a. Por exemplo, reclamar é um direito que assiste a você. Reclamar é um direito que cabe a você. Aqui na questão, nós não temos o verbo assistir nesse sentido de reger a preposição em. Tá? Porque nós é em mais os. Lembrando, né, a gente viu em outros blocos anteriores, que a preposição se contrai com artigo. Em mais o, nó, em mais a, na, de mais o, dó, de mais a, da. E o verbo assistir só rege a preposição em no sentido de morar. O governador assiste em Brasília. O presidente assiste em Brasília, ou seja, mora em. Então, nesse caso aqui está errado. O verbo assistir não rege a preposição em, senão no sentido de morar. Então, isso aqui está errado. Eu vou tirar essa preposição. Vai ficar somente o os. Aqui é o verbo assistir, transitivo direto, no sentido de ajudar, socorrer. A prefeitura também assistiu os atendimentos psicológicos. Tá? E a letra D? Lembrar. O verbo lembrar é interessante. O verbo lembrar e o verbo esquecer têm uma regência muito parecida. Por exemplo, quem lembra, lembra algo. Quem esquece, esquece algo. Então, o verbo lembrar pode ser VTD. O verbo esquecer também. Lembrei seu nome, esqueci seu nome. Se eu usar um pronome, aí o verbo vai ser pronominal. E quando o verbo tem pronome, ele é VTI. Por exemplo, lembrei-me de você, esqueci-me de você. Ela se esqueceu do dinheiro, ela se lembrou do dinheiro. Então, resumindo, né, popularmente como é que a gente fala? Quem lembra, lembra algo, quem esquece, esquece algo. Quem se lembra de algo, quem se esquece de algo. Aqui nós temos duas formas de corrigir. Ou eu acrescento o pronome, o se, e digo o seguinte: a prefeitura se lembrou dos atendimentos. Aí eu tenho um verbo pronominal. Prof, o que é um verbo pronominal mesmo? É aquele que sempre que aparece com pronome. Ou então eu tiro o de e vou ter o seguinte, né? A prefeitura também lembrou os atendimentos. Tá certo? Mas alguma coisa aqui precisa ser feita. Ou eu acrescento o se, pronome, ou eu retiro o de. Por quê? Quem lembra, lembra algo. Quem se lembra de algo. Isso vale para o esquecer. Quem esquece, esquece algo. Quem se esquece de algo. Tá certo? Bacana? Ok? Então aqui a gente vai gabaritar a primeira questão, letra B de bola. Letra B de bola. Vamos à questão 2, questão clássica na banca IDECAN. Inclusive a gente já viu isso em bloco anterior. A questão quer que você diga quantas preposições tem na frase. Lembrando que a preposição não é só a de em para compor, tá? As preposições são a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, por, perante, sem, sob, sobre. São essas preposições, as essenciais. Tá? Preposição é sempre uma palavra exigida por um verbo ou por um nome. Por exemplo, quem tem amor a. Quem gosta, gosta de. Quem se preocupa com. Tá? E o papel dela é ligar palavras. Ok? Gosto de você. O de, ligo gostar ao pronome você. A questão aqui está pedindo para você dizer quantas preposições tem na frase. No período acima é a pergunta. Há quantas ocorrências da preposição? Quantas ocorrências da preposição? Então vamos lá, vamos contar. Agora lembrando uma coisa, tá? A preposição pode se contrair, né, com artigo. De mais o, dó, de mais a, da, em mais o, nó, em mais a, na. Preposição pode se contrair com pronome, de mais ele, dele, de mais aquele, daquele, em mais aquela, naquela. Então eu posso ter uma preposição contraída. E toda vez que eu tenho crase, eu tenho pelo menos uma preposição ali. Tá certo? Então vamos lá. Segundo ele, um exemplo para, aqui, primeira preposição, no mínimo são 6, né? No mínimo 6, no máximo 9. Mas no mínimo 6, tá? Então, para, 1, as ações de, 2, de sempre é a preposição, tá? Crase, sempre tem preposição. Crase, o primeiro A da crase é uma preposição.
3. Saúde mental é a cidade de, ó, preposição. Não importa se repetiu, a questão não pediu isso, né? Preposição diferente, pediu ocorrências de Mariana, que mais de novo, ó. De aqui já 3 vezes. 5. Após preposição, 6. Resposta, letra A já, né? Dá é de mais A, ó. De mais A. Preposição de mais o A, artigo. Então, de mais A, 7. 7. Então, a resposta agora já não é mais letra A, já é a letra C. Cadê? Demanda, cuidados com, preposição, com. Tá? Agora temos 8, né? Sugiro que você faça assim, tá? Contando mesmo, para não se perder. Resposta agora pulou para a letra D de dado. Da população, da é de mais A. Então, 9. Resposta, letra B de bola. Tá? Vou colocar aqui no meu gabarito, letra B de bola. Bacana? Tipo de questão comum demais. Tá? É provável até que a gente aqui durante o nosso curso encontre outra questão. A gente já viu em outro bloco em que eu tenho que saber quantas preposições e quantos artigos existem. Não é isso? Quantas preposições e quantos artigos. A banca tem esse foco muito forte em morfologia. Saber diferenciar artigo de preposição, substantivo e adjetivo, tá bom? E a gente aqui, no decorrer das nossas aulas, a gente vai vendo exatamente em que a gente tem que focar. Eu já sei, por exemplo, que eu tenho que conhecer as preposições e saber contar, né? Porque tem gente, acredite, se perde na matemática. Eu me perco. Se eu não anotar aqui como a gente está fazendo, ó, eu me perco. Pode ter certeza. Vamos lá. Terceira questão. A terceira questão trata do emprego do prefixo, novo acordo ortográfico. Beber aqui um golinho de água. Foi. Temos o seguinte, ó. Em automutilação, grafou-se corretamente o vocábulo com a união ao prefixo auto. O prefixo termina em vogal. Assinar a alternativa em que isso não tenha acontecido. Não, que é o errado. Certo? Olha só, quando você tem um prefixo, vamos ativar o nosso conhecimento aí de mundo sobre prefixo. Quando o prefixo termina em vogal e eu tenho letra diferente, não tem hífen. Quando eu junto prefixo mais um radical com letra diferente, nunca tem hífen. Letra igual, hífen. Letra diferente, sem hífen. Aí não importa se é R mais R, letra igual, hífen. Vogal mais mesma vogal, hífen. B mais B, subbase. Letra igual, hífen. Certo? Letra diferente, sem hífen. Bacana? Agora um detalhe interessante. Quando eu tenho prefixo terminado em vogal, certo? E a palavra seguinte, o elemento seguinte começa com R, a gente junta tudo e duplica o R. Por isso, autorregulatório. Por isso, autorretrato, tudo junto. Se for um S, também. Por que duplicar? Para manter o mesmo som. Então, eu tenho assim, ó, ante mais sala. A gente junta tudo e duplica o S para manter o mesmo som. Se não duplicar, eu vou ter antesala e não antessala. Tá? Então, ó, antessala. Antessala. Certo? Então, aqui está correto. A gente está procurando o item errado. Letra igual, hífen. Perfeito. Micro-ônibus, super rápido, R mais R, ó, super rápido. Arqui-inimigo, I mais I. Subbase, B mais B. Qualquer letra igual, prefixo mais o segundo elemento, mesma letra. Termina o prefixo com a letra, começa o segundo elemento com a mesma letra, hífen. Letra igual, hífen. Correto. Agora, se eu tenho uma letra diferente, ó, aí tá errado, né? Se eu tenho letra diferente, não tem hífen. Resposta, letra C. Ok? Ó, eu tenho aqui, ó, super rápido. Mesma letra, hífen. Agora, se for inter, que é prefixo, inter mais classe, aí é tudo junto. Interclasse. Tá? Letra diferente, não tem hífen. E um detalhe, ó, prefixo mais H tem hífen. Tá? Não importa qual é o prefixo. Prefixo mais H tem hífen. Não importa se o prefixo termina com R, R mais H, hífen. Mal mais H, hífen. Bem mais H, hífen.
mal-humorado, bem-humorado, super-homem, auto-higienizável, sobre-humano. Então, assim, prefixo mais H, hífen. Só queria chamar a sua atenção para duas coisas. Tem dois prefixos que não tem hífen nunca, tá? Não importa o que vem depois. É o prefixo có e o prefixo ré. O prefixo có e o prefixo ré sem hífen sempre. Ainda que repita a letra. Por exemplo, coordenador. Temos dois Os. Reeleger. Tá? Prefixo có e ré nunca tem hífen. Olha só que rico, né? Numa questão, a quantidade de informação que a gente viu. Então, relembrando aqui, ó, letra diferente. Letra diferente não tem hífen. Letra igual tem hífen. Isso vale para centenas de casos. Não vou dizer milhares, que eu posso estar exagerando. Prefixo mais H, hífen. Super-homem, sobre-humanos, bem-humorado, mal-humorado. Tá? Agora, prefixo có e prefixo ré nunca tem hífen. Bacana? Então tá aí por meio de uma questão, a gente já teve uma base boa, relembrou bem aí a questão da ortografia. Tá? Então aqui a gente marca letra C e avançamos. Questão 4, nós temos emprego de conectivo. Saber conectivo é muito importante. Tá? Eu já listei, eu acho que no bloco 2, tá? Que você tem que saber conjunções. E afins, elementos afins, são locuções adverbiais que, de certo modo, ali se aproximam das conjunções, tá? Você lembra, no bloco anterior, acho que foi no bloco 2, quais foram as conjunções que eu disse que você tem que saber? São 4 grupos. São as causais, porque, já que, visto que, uma vez que, como, iniciando frase, por quanto, tudo junto, e na medida em que. São as adversativas, mas, porém, todavia, contudo, entretanto, nem tanto, tá? Senão, aliás, por aí vai. O que mais? Se, aliás, entrei pela semântica. O que mais? As conclusivas, logo, pois, portanto, por isso, por conseguinte, então, e as concessivas, né? Embora, ainda que, mesmo que, posto que, conquanto. Então, esses 4 grupos de conjunções você tem que saber. Tá? Porque a prova trabalha muito com substituição, valor semântico, aspecto morfológico, enfim. Tá? Vamos lá, vamos ver o que a questão está pedindo. De acordo com o secretário, apesar do aumento na demanda, a Prefeitura tem conseguido manter o fornecimento das medicações com recursos próprios. Assinale a alternativa que não pode substituir o termo sublinhado no período acima, sob pena de provocar grave alteração de sentido. Não pode substituir. Esse apesar do, se você observar, ele tem valor de concessão. Concessão é tipo o quê, prof? Concessão é o seguinte, existe um problema que não é suficiente para anular a ação principal. Por exemplo, apesar de estar chovendo, fui à praia. Ou seja, eu tenho um problema, que é a chuva. Para quem ir à praia, para quem quer ir à praia, é um problema, né? No sertão, aí é a solução, não é problema. Mas eu estou querendo ir à praia, final de semana, esperei por isso, está chovendo muito. Então eu digo assim, apesar da chuva, fui à praia. Então isso é concessão. Tá? Então a gente vai ter que buscar aqui uma ideia de concessão. O que não for, certo? Não é a nossa resposta, porque a gente está procurando o não. Aquilo que não substitui. Por quanto é causa, certo? Aqui é causa. Então a resposta já é a letra A. Não obstante, pode ser igual a mas, a depender da frase, tá? Não obstante, ou é igual a mas, aí ele vai ser adversativo, ou ele é igual a embora, que é a conjunção modelo para todas as concessivas, certo? Então, mas transita entre conjunção, não obstante. Não obstante, transita entre conjunção adversativa, quando é igual a mas, e conjunção concessiva igual a embora. E o embora é a conjunção modelo para todas as concessivas. Tá? Embora é a concessão padrão aqui. E o malgrado também é concessão. Tá? Malgrado quer dizer apesar de. Você pode trocar malgrado de boas assim por apesar de, claro, fazendo-se as devidas alterações, tá? Aqui está pedindo o quê? Está pedindo
sentido, né? Sem alterar o sentido. Então, apesar de, no caso, malgrado o, apesar do. Tá vendo como é importante conhecer as conjunções e elementos afins? Muita gente, quando pensa em conjunção causal, não lembra o por quanto. Vamos lá relembrar. Por que, já que, visto que, uma vez que, como, iniciando frase, por quanto e na medida em que. Certo? Vamos registrar o na medida em que. Causa também, ó. Esse na medida em que, de certo modo, meio esquecido. Na medida em que. Na medida em que. Certo? Então, meu aluno, estuda as conjunções, tá? Principalmente esses 4 grupos aí que eu citei para você. Tá? Vamos nós? Vamos avançar. Quarta questão, gabarito, letra A. Vamos agora de quinta questão. Na quinta questão, nós temos aí o quê? Inferência. Inferir, nós já trabalhamos em outro bloco, né? Isso aqui. Inferir é sempre você ir às entrelinhas. Inferir é mergulhar no texto. Inferir é perceber o valor de uma palavra metaforizada, é perceber os vazios que o texto deixa para você completar. Inferir é deduzir, é concluir. Inferir é você perceber que uma palavra está sendo usada com mais de um sentido e qual é o sentido principal, né, a que o autor se refere. Então, é ir nos implícitos, naquilo que o texto não disse. Tá certo? Mas está ali, para a gente captar. Beber aqui um golinho de água e lemos a questão. Temos o seguinte. Da passagem, tem uma péssima mania de responder absurdos com silêncio. Quanto maior o absurdo, menor a vontade de falar. Percebi a gravidade dessa relação, porque tenho andado muito quieto ultimamente. Que interessante, né, esse texto. O professor me descreveu. O professor me vi aí. Então vamos lá. O que se pode inferir? O que se pode deduzir? O que se pode concluir? O que ele está querendo dizer nas entrelinhas? Tá? Lembrando que quando eu vou inferir, eu estou captando algo que ele não disse com aquelas palavras. Tá? Aí eu vou extrair dali, daquela materialidade da frase, o que ele quer dizer. Eu extraio dali. Ok? Vamos lá. Letra A. Tenho ouvido muitos impropérios nos últimos tempos. Ele fala o quê? Né? Que tem uma péssima mania de responder absurdos. O que são impropérios? São absurdos. Esses absurdos são o quê? São os insultos, são ofensas. Né? Impropérios tem a ver com isso. Ó, absurdos, ofensas, insultos. E aí, quanto maior o absurdo, menor a vontade de falar. Ele ultimamente tem andado muito quieto, ou seja, tem ouvido muito absurdo. Então, letra A. Letra B, sempre rebate os despautérios, aqui é sinônimo, tá? De impropério. Despautério é asneira, tolice. Não, ele não está dizendo isso, né? Que rebate. Pelo contrário, isso aqui extrapola o que o texto diz. Ele está dizendo que permanece quieto, silencioso. É uma forma de resposta. Se indispõe, quer dizer que ele vai para o embate, né? Com pessoas que têm opiniões contrárias à sua, não. Calo, beleza? Né? Se a pessoa for mais sábia que eu calo. Se ela for bem menos sábia que eu, aí que eu vou calar mesmo. Mais ou menos é isso que ele está querendo dizer. E a letra D só responde às pessoas que têm pontos de vista convergentes com o seu. Em nenhum momento o texto fala isso. Já percebeu nas questões que a gente já analisou aqui de interpretação de texto, né, de inferência textual, que geralmente tem a resposta certa e tem aquelas que não tem nada a ver. São aquelas que, tecnicamente falando, extrapolam o limite, extrapolam a capacidade de relação, de relacionar com o texto. Não tem relação mesmo com o texto. Tá bom? Então, questãozinha bacana, fácil, né, sobre inferência. Talvez o problema aqui seja o vocabulário da letra A e da letra B. Talvez muita gente tenha se perdido por não saber, né, o que é impropério ou despautérios. Mas a impropério tem a ver com os absurdos, né, com insultos, ofensas. Despautério tem a ver com asneiras, com tolices. Então você vê que às vezes a banca quer que eu eleve um pouquinho o meu vocabulário, até porque ela traz com muita frequência questões de significação de palavras, né? de sinônimo, antônimo, sentido convergente, sentido divergente. Beleza? Vamos lá, vamos na sequência. Questão 5, portanto, letra A.
Fomos aí metade do nosso bloco. Tá? Questão 6, ó, tá pedindo o quê? Vocabulário. Tá? É muito importante eu saber o seguinte. Os termos destacados significam no contexto. Interessante. Tá? Não é no dicionário, tá? Mas no contexto. E respectivamente quer dizer na ordem que aparece. Ou seja, se eu ignorar o respectivamente, eu posso perder uma questão fácil. Ó, quando se trata de sinônimo, que é sentido convergente entre palavras, ou antônimo, sentido divergente entre as palavras, eu preciso considerar o seguinte. A significação é contextual. Primeiro ponto. Depois, tem um significado do dicionário. Então, muitas vezes eu vou precisar aplicar o meu conhecimento de mundo, outras vezes eu vou precisar usar o contexto. Aí, no rearranjo das palavras, eu posso ter uma ressignificação dos termos. Tá bom? No arranjo e rearranjo das palavras. Então, vamos lá. Aqui nós temos o seguinte. Ó. À medida que me adaptava à vida em São Paulo e aos círculos menos inóspitos da vida, lá, vamos pegar aqui o marca-texto. Lá no dicionário, inóspitos, geralmente tem a ver com lugar, né, com região, é aquilo que é áspero, rude, inabitável. O que tem aí a ver com adequados? Não. Interessantes? Também não. Produtivos? Não. Hostis. Então aqui, ó, inabitáveis, né, ambiente inóspito, inabitável, hostil, áspero, rude. Então já tem uma letra D. Vamos só confirmar aqui. Por aqui, debate, conflito e contraponto. Por aqui, debate, conflito e contraponto não sensibilizam consenso, mas melindres. Lá no dicionário, melindre é o quê, né? Tem a ver com pudor, tem a ver com escrúpulo, tem a ver com zelo, tem a ver com aquela delicadeza no trato das nossas relações. Olha, cheio de melindre, né? Cheio de escrúpulo, né? Cheio de delicadeza, muito delicadinho. Então vamos ver o que tem como sinônimo aí. Ressentimento. Exatamente, né? Pode ser. Porque a gente está buscando o quê? Um significado no contexto. Então, se, digamos, melindre tem a ver com aquele trato delicado, nesse trato delicado eu posso me magoar, posso me ressentir. E é isso que ele vai trazer aqui, ó. E contraponto não sensibilizam consenso. Ó, se não está sensibilizando consenso, está gerando melindre, né? Então está gerando o oposto da sensibilidade consensual, que é o ressentimento. E o número 3, aquela lição canestra herdada da ditadura. Canestra aqui, lá no dicionário é o quê? Né? Algo canestro é algo acanhado, é algo desajeitado. Pessoa canestra, né? Desajeitada, acanhada. Será que bate aí com equivocada? Pode ser, né? Certo? Porque o sentido aqui é no contexto. Ó, aquela lição equivocada, herdada da ditadura. É isso que lá no contexto ele está dizendo que o que eu herdei da ditadura foi algo equivocado, certo? Algo desajeitado, né? Que é um sentido aí de dicionário. Aqui não tem desajeitado, mas tem equivocado, que no contexto vale também. Então, assim, quando se trata de sinônimo ou antônimo, então a gente vai ter duas pegadas aqui na Banca Decan. Ou o sentido do texto, ou o sentido do dicionário. Agora, a gente percebeu uma coisa. Quando eu domino o vocabulário, perceber o sentido do texto fica mais fácil. Porque o tiro vai sair perto ali, né? O tiro foi para o sul, o outro vai ser para o sul também. O tiro foi para o norte, o outro vai ser para o norte também. Então, estou ali, estou no rumo, estou na direção. É muito importante que você tenha um bom vocabulário. Professor, mas não vai dar tempo não. Então, relaxa, calma, tá certo? Se você puder ampliar o seu vocabulário, sem dúvida, vai ter muito mais facilidade nesse tipo de questão. Mas, em muitas situações, é o significado contextual que está sendo cobrado. Então, questão 6, letra... Vamos marcar aqui o nosso gabarito, né? Letra D. Cadê o marca-texto? Letra D de dado. Questão 7. Questão 7 tem a ver com semântica também, significação de palavras. Aqui denotação, conotação. Lembrando que denotação é o quê? É o sentido real. Denotação é o sentido literal. E a conotação é o sentido figurado. Por exemplo, sentido literal. Eu digo assim, fulano quebrou o braço direito durante o jogo. Braço direito é o quê?
certo? O braço direito é literal, caiu, se machucou. Agora, se eu disser assim, fulano é o braço direito do patrão. Braço direito aí já é o quê? Braço direito é alguém importante, é um homem de confiança, certo? Ok? Então, vamos lá. Assinale a alternativa em que o termo destacado não, ó, não, você vê que a banca pede muito não, né? Certo? Não foi utilizado, ó, não foi utilizado com um sentido diferente do usual. Ou seja, foi utilizado com o sentido comum do dicionário. Esse sentido comum do dicionário é o sentido denotativo, tá? Ao pé da letra, tal qual ele é. Denotativo. Eu vou usar esse nomezinho aqui, denotativo e conotativo, para você assimilar bem. Então, a gente está procurando o denotativo, que é o sentido literal, real, conforme você encontra no dicionário. Letra A. Foi porque só tinha 19 anos, por não querer ser indelicado, para não azedar a boa vizinhança. Ó, se eu digo azedar aqui, eu já sei que não tem a ver com uma comida que azeda, né? Uma bebida que pode azedar. Então, isso aqui é conotativo. Certamente é conotativo. Metafórico, figurado. Letra B. Enquanto guardam os cartuchos para os grandes debates com os professores. Já sei que esse cartucho aqui não é cartucho de verdade para uma munição, para uma arma, mas é algo metaforizado, figurado. Então, isso aqui é conotativo, tá? Conotativo, figurado. Então, letra A não é resposta, letra B também não é resposta. Letra C. Vestia terno e tinha certeza que o calor tropical inibia a vocação do brasileiro ao trabalho. Essa vocação aqui é a propensão a. Tá? Você tem vocação para a música, você tem propensão para a música, inclinação para. Então, isso aqui tá correto. Isso aqui é literal, isso aqui é ao pé da letra, isso aqui é denotativo. Então, resposta letra C. Os tempos de crise são um terreno fértil para os discursos de ódio e apelos autoritários. Terreno fértil aqui, a gente sabe que não tem nenhuma relação com plantação. Então, isso aqui é conotativo. Você vai ser agricultor, aí você quer perguntar se o terreno é fértil para as práticas agrícolas. Mas eu digo assim, ó, aqui é um terreno fértil para uma briga. Então, já sei que é figurado. Ok? Então, denotação, que é sentido literal, figurado, sentido comum, próprio, conforme está no dicionário. E a conotação é o sentido metafórico, figurado, é a alteração de sentido, é uma ressignificação do termo. E isso acontece bastante no dia a dia e nos textos. Então, né, a letra A não é resposta, nem a B, nem a D. Letra C. Se cai algo parecido de novo na sua prova, você já vai saber como lidar, ok? Vamos lá, hidratando aqui a garganta. Na sequência, questão 8, prefixo, tá? Questãozinha de morfologia. Né? É importante saber que morfologia é um ponto muito forte na sua prova. Tá? Se você estudar morfologia, você não perde. Sobretudo, né, conforme a gente está vendo aqui, que é bom quando você faz um curso de questão, de exercício, extraindo a teoria do exercício, você já tem um direcionamento também para a parte teórica. Tá? Eu prefiro assim. Você já tem uma base, já fez um curso, já estudou português, já fez português do zero, por exemplo, e agora está só no exercício, você vai ter um direcionamento, porque você já vê a aplicabilidade dessa teoria, né? Desse arcabouço teórico aí que você conseguiu reunir, tá bom? Vamos lá. Ó, das alternativas a seguir, assinale a que apresenta a incorreta, de novo, ó, incorreta indicação do significado do prefixo. Prefixo, o que é um prefixo? É aquele elemento que vem antes do radical, que ó, alterando o sentido do radical. Tá? Todo prefixo vem antes do radical e altera o sentido do radical. Ok? Então vamos lá, vamos ver o incorreto. Letra A. Das alternativas a seguir, ok, letra A. A realidade desmentia a tese daquela senhora que se gabava de ter livros. Esse des é uma ação contrária? Existe o mentir e o desmentir. É sim, é uma ação contrária. Isso aqui é verdadeiro,
então não serve de resposta. Fazer, desfazer é uma ação contrária. A gente está procurando o item incorreto. Letra A está correta. Letra B, preconceito contra eles mesmos. Pré é anterioridade, é um conceito anterior a. Eu nunca nem vi, tá? Nunca provei, toquei, mas eu já estou com preconceito. Não gosto. Não gosto. Como assim? Eu não gosto. Nunca provou, não sabe nem qual o sabor, não sabe nem qual o cheiro, né? Então, exatamente, pré é o que vem antes. No caso, um conceito antecipado. Corretíssimo. Mas não serve de resposta porque a gente está buscando o item incorreto. Letra C. Os agentes estavam em busca de um morador que integrava um suposto esquema ilegal de fabricação e comércio de couro. Esse I é negação? Existe o legal e o ilegal. Ilegal é não legal. Só que não legal não fica legal. Então, ilegal, alegal, deslegal, não, ilegal é melhor. Certíssimo. I é negação. Embora não seja o único prefixo de negação, né? Eu tenho o a, tenho o des, certo? Mas aqui no arranjo da palavra ficou melhor o ilegal, tá? Irreal, imoral. Em alguns casos tem um infeliz ou desleal, tá bom? Mas aqui tá certíssimo, sem problema, negação. Então, A, B e C, corretos? Errado, letra D. O que está errado na letra D? Enquanto tentarmos entender a lógica da discriminação em um país ainda marcadamente desigual. A palavra discriminação vem do latim, né? Discriminatione. E esse prefixo dis aqui, que é do grego, tá? Ele significa separação, tá? Separação e não dificuldade. Discriminação. Quando alguém discrimina, ela separou outros, independentemente do motivo. Então, errado aqui, letra D de dado. Não é uma questão difícil, né? Eu poderia fazer por eliminatória. Muita gente diz isso, professor, eu acerto às vezes por eliminatória. Isso vale também. Até porque os prefixos são muitos, são gregos, são latinos, e geralmente a banca trabalha com esses mais comuns que estão aí no nosso dia a dia. Até porque o objetivo não é analisar se você tem um profundo conhecimento da língua portuguesa, mas se você conhece o essencial para garantir a sua aprovação. Tá bom? Belezinha? Vamos lá, questão 8, agora a questão 9. Uma questão também que eu vou precisar do conhecimento de conjunções, tá? Vamos ler a pergunta? Questão 9, penúltima questão deste bloco. Analise o fragmento destacado a seguir. A verdade é que nessas manifestações gratuitas de ingenuidade/ignorância não está o exercício saudável do debate. Está a fórmula autoritária de falar e ser ouvido e ser rebatido, correr para a linha segura do tatame, como uma velha muleta. Só não une os períodos anteriores de forma coerente e coesa o conectivo. Olha só, a questão aqui é de conjunção. Aparentemente, né, a questão é coerência e coesão, mas é conjunção, morfologia. Tá? Tudo vai depender do olhar. Há quem diga que a questão é de coesão e coerência, há quem diga que é de morfologia. Ainda há quem diga que é de sintaxe, porque o conectivo ele estabelece uma relação sintática. Por exemplo, todavia, eu tenho ideia de oposição. Contudo, oposição. Portanto, conclusão. Entretanto, oposição. Olha aí. Então, nas letras A, B, D, nós temos conjunção adversativa. Na letra C, nós temos conjunção conclusiva. Lembra que eu disse a você como é importante conhecer as conjunções adversativas, conclusivas, causais e concessivas, principalmente. Aí o aluno, professor, mas aqui está trabalhando coerência, coesão. Aí o aluno vai se perder nesse conceito. Esqueça o conceito de coesão e coerência. Observe que as letras B, A, B e D trazem conjunções adversativas. E a letra C, conclusiva. Ele quer saber o que não une. O que não une é o diferente. É a letra C. Porque o que une a frase, os períodos, se o conectivo que une é de oposição, eu vou ter mais de uma resposta. Certo? O que vai unir é o que não é oposição. Bacana? Então, é importante demais, repito, saber esses conectivos. Tá certo? E a questão 10, encerrando aqui o nosso bloco, tá? Sobre o que esse tipo de tragédia pode fazer com que
pessoas que lidam com problemas psicológicos tenham momentos de crise intensificados. Linhas 15 e 16. As duas ocorrências do que no segmento acima se classificam respectivamente como. Eu sugiro você sempre começar com o pronome relativo. Tá? Prof, quando é que o que é pronome relativo? Que igual ao qual. Comece sempre com pronome relativo, fazendo essa análise, ok? Que igual ao qual é pronome relativo. Pronome relativo. Pode ser igual a qual, os quais, as quais, tá? Então, o qual e suas variantes. Lembrando que todo o que pronome relativo tem como referente o termo anterior a ele. Tem como referente o termo anterior a ele, certo? Então, dá para dizer que esse que, segundo o que, chamar aqui de 1 e 2, é um pronome relativo? Pessoas as quais, sim, pronome relativo. A questão está pedindo respectivamente? Tá. Então, é na ordem que aparece. Então, pronome relativo é o segundo. Então, isso aqui eu tiro, tá? Isso aqui pode ser também, e esse aqui eu tiro. A segunda opção é conjunção integrante. É a segunda análise que eu quero que você faça. Tá? Quando você estiver analisando um que, primeira análise, pronome relativo. Segunda análise, conjunção integrante. Terceira análise, preposição. A Bank Decan adora essa sequência. Ela meio que prioriza que, pronome relativo, que, conjunção integrante, que, preposição. Quando é que o que é conjunção integrante? Ou conjunção subordinativa integrante? Quando o que inicia oração substantiva. Prof, agora não entendi, foi nada. Calma. Quando é que o que inicia oração substantiva? Quando ele inicia uma oração que eu posso trocar por isto. Se a oração do que pode ser substituída por isto, então ele inicia uma conjunção, ele é uma conjunção integrante e inicia a oração substantiva. Tá? Mas como a gente está falando aqui somente da morfologia, então vamos focar somente na questão do isto. Ó, vamos lá. Esse tipo de tragédia pode fazer isto. Fazer isto. Isto o quê? Com que pessoas que lidam com problemas tenham momentos de crise. Então, ó, dá para trocar por isto. Pode fazer isto. Então, é uma conjunção integrante. A conjunção integrante só integra oração, que eu posso trocar por isto. Então, na sequência, eu tenho letra A. Certo? Letra A. Prof, quando é que o que é preposição? A gente já viu em outro bloco, lembra? Mas vamos lá, vamos colocar aqui de novo. Ó. Eu tenho o verbo ter, mais o que, mais infinitivo. Toda vez que a gente tem o que, certo? Que entre verbo ter e infinitivo, a gente vai ter preposição. E esse que é igual a de. Por exemplo, você fala assim, uma frase que eu já até coloquei antes. Tenho que, aqui é para incentivar, tá? Tenho que estudar mais. Tenho que estudar mais. Vamos melhorar esse S aqui. Estudar mais. Bom? Então, ó, olha vou pegar aqui a cor azul. Olha o que entre o verbo ter e um verbo qualquer no infinitivo. Esse que é igual a de. Então, ele é uma preposição. Então, quando você estiver analisando o que, comece com um pronome relativo. Que igual ao qual? Ou suas formas variantes. Lembrando que o referente dele é o termo anterior. Isso pode interessar. Depois, que conjunção integrante? Inicia a oração que eu posso trocar por isto. E o terceiro ponto, que preposição? Igual a de. Ele fica entre o verbo ter e um verbo qualquer no infinitivo. Tenho que ler mais? Tenho que estudar mais? Tenho que pensar? Tenho que analisar? E esse que equivale à preposição de. Tá certo? E aqui, ó, terminamos, né? Aguardo você aí no próximo bloco, tá? Muito bom ter você aqui, tá? Espero que a cada dia você esteja ganhando mais confiança, crescendo mais na língua portuguesa e ainda é só o começo. Tem muita coisa boa vindo aí. Aguardo você no próximo bloco. Tchau, tchau.